Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Caixa está sob o risco de pagar uma indenização de R$ 15.000 para aproximadamente 4 milhões de famílias que recebiam Auxílio Brasil em 2022. Então, se você estiver se perguntando como saber se eu poderei ser indenizado pelo vazamento dos meus dados em 2022, quando que essa indenização deverá ser paga? Então, se você recebeu o Auxílio Brasil em 2022, fique atento às informações que eu vou estar passando agora, porque essas e outras dúvidas eu vou responder nesse vídeo para que você possa tomar conhecimento sobre os seus direitos e como é que você vai poder consultar para você poder saber quando é que você vai receber essa indenização e se a Caixa já foi condenada ou não, e enfim, e para que você tome conhecimento dessas novidades que estão acontecendo nesse momento. E vamos às informações atualizadas falando sobre esse assunto da indenização. Foi autorizado pela Justiça Federal que seja paga a indenização para os beneficiários que recebiam o Auxílio Brasil em 2022. Os beneficiários pelo programa no último ano devem receber uma quantia em dinheiro após a falha no sistema da Caixa Econômica Federal, na União e Dataprev. O entendimento jurídico foi de que essas pessoas foram prejudicadas e você vai entender melhor agora o contexto, né? E em que tudo isso aconteceu. Caso você recebia então o Auxílio Brasil em 2022, você pode ser um desses beneficiários. Então acompanhe essas informações que eu vou trazer agora em detalhes para você poder estar atento sobre os seus direitos. Antes de saber sobre a indenização, é muito importante a gente saber o contexto em que tudo isso aconteceu. O Auxílio Brasil foi criado em 2021 pelo governo Bolsonaro. O benefício substituiu o Bolsa Família naquela ocasião que funcionava desde 2003. E como todos nós sabemos, né, pessoal, o Bolsa Família tinha uma relação muito forte com o PT. Então, com o intuito de criar sua própria vitrine social, a equipe de Bolsonaro deu início ao programa do Auxílio Brasil em dezembro de 2022. Então, pessoal, no último mês do governo Bolsonaro, foram 21.600.000 famílias contempladas. No total de contemplados, pessoal, apenas 3% aí então terão direito de receber a indenização pelo Auxílio Brasil, caso a Caixa Dataprev, né, seja condenados aí em todas as instâncias a pagar a indenização de R$ 15.000 para cada um dessas famílias beneficiárias que tiveram aí seus dados vazados. Então, pessoal, a pergunta que fica é: por que se deve pagar essa indenização pelo Auxílio Brasil? Então agora você vai entender melhor o que aconteceu. Foi movida uma ação pelo Instituto Brasileiro de Defesa de Proteção de Dados Pessoais, pedindo uma indenização pelo Auxílio Brasil. Isso porque, pessoal, em outubro de 2022, os dados pessoais das pessoas que recebiam o programa foram vazados. Pessoal, nós estamos falando de aproximadamente de 4 milhões de famílias que tiveram seus dados vazados. O Ministério Público Federal deu parecer favorável a essa ação, porque também entendeu que os dados foram divulgados de forma ilegal para os correspondentes bancários. A partir disso, os correspondentes bancários utilizaram essas informações bancárias para oferecer empréstimos e outros produtos financeiros. Por ora, então, o Ministério Público Federal deu causa favorável aos beneficiários que tiveram seus dados vazados. Porém, os órgãos que estão sendo acusados recorreram dessa decisão e deverão recorrer em outras instâncias também. Então, está ainda na Justiça, correndo em decisão. Entre as informações vazadas, para você ter uma ideia, teve endereço, número de telefone, data de nascimento, o valor do benefício, número de identificação social e também informações sobre o cadastro dos beneficiários, que é o SUS, e também o Card Único. Então, com esses dados em mãos, pessoal, os bancos passaram a oferecer empréstimo do tipo consignado para esse público, que acabava de ter acesso a um crédito dessa forma. Foi então que a Justiça entendeu que será necessário pagar
uma indenização de R$ 15.000 para esses beneficiários do Auxílio Brasil, devido a esse vazamento e por consequência desse assédio. Porque, de acordo com o Ministério Público, não foi só vazamento, foi um vazamento seguido desse assédio, né? Por parte dessas instituições, para que essas famílias tivessem empréstimos consignados aí. Então, não é só questão de vazamento, é uma questão do assédio financeiro em relação às famílias que puderam fazer esses empréstimos. E a gente sabe que essas pessoas estavam precisando desse valor e é isso que está sendo utilizado também pelo Ministério Público como motivo para condenar esses órgãos a pagar essa indenização de R$ 15.000 para cada um dessas aproximadamente 4 milhões de famílias. Muitas famílias estão se perguntando quem vai receber a indenização pelo Auxílio Brasil. Então, pessoal, de acordo com a sentença dada, a indenização pelo Auxílio Brasil deverá ser paga a aproximadamente 4 milhões de titulares do benefício Auxílio Brasil, que devem receber R$ 15.000 cada família. Será pago também 40 milhões por danos morais coletivos revertido ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. O valor, pessoal, deve ser pago pela União, pela Caixa, pela Dataprev e ainda também pela NTB, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E a questão é, como saber se você será indenizado pelo Auxílio Brasil? Algumas pessoas que tiveram seus dados vazados naquele momento sequer sabem que sofreram com essa falha no sistema, mas de acordo com a sentença que foi expedida pela Justiça, o que os brasileiros devem fazer é aguardar algum tipo de contato das empresas, de instituições por carta, extrato de banco ou por telefone. No entanto, nunca passe dados pessoais ou bancários via telefone e nem assina qualquer termo sem antes falar com seu advogado. Esse procedimento pessoal deve ser mais demorado do que se imagina, já que a Caixa, a Dataprev já afirmaram que vão recorrer da decisão. Então, até que não haja mais recursos e defesas para serem apresentadas, a indenização não precisa ser paga. Isso significa, pessoal, que o processo deve correr e os réus desse processo, no caso aí a Caixa, Dataprev, devem recorrer em todas as instâncias até que realmente não haja mais instâncias a serem recorridas. Então o processo deve demorar um pouco, não deve ser de imediato esse pagamento, caso eles venham a ter que pagar esse valor. É importante lembrar, pessoal, que até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não existe nenhum mecanismo que possa fazer com que você possa consultar se você vai ser um desses beneficiários, até porque, pessoal, de acordo com o processo, serão a Caixa, a Dataprev, que deverá entrar em contato com os beneficiários informando que os seus dados foram vazados. Provavelmente a essa altura, pessoal, se eles chegarem a entrar em contato com essas famílias, é porque essas famílias poderão ter uma causa favorável aí nesse processo. Na circunstância, né, as famílias de fato poderão aí ter uma notícia muito boa, que será de fato a indenização a ser paga. Porém, como eu falei para vocês nesse primeiro momento do processo, a Caixa, Dataprev vão recorrer nas decisões do governo. Por exemplo, a primeira instância eles já recorreram, então agora vai para a segunda instância. E assim até que não haja mais como eles recorrerem. Eles vão recorrendo dessa decisão, pessoal, mas é o seguinte, segundo especialistas, existe uma grande chance, de fato, dos réus do processo, que no caso é a Caixa, Dataprev, terem que pagar essa indenização se ficar então comprovado que o vazamento de dados de aproximadamente 4 milhões de beneficiários foram proposital, ou seja, a Caixa sabia da situação, mas deixou vazar esses dados. Nesse primeiro momento é importante reforçar para vocês que não existe um local aí aonde você possa consultar se você é um desses beneficiários
e também o processo vai correndo aí. E à medida que esse processo for avançando, eu vou trazendo aqui para vocês as informações atualizadas da situação. Então é isso, pessoal. Se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like e ativa aqui também o sininho de notificações para você poder estar por dentro de todas as informações atualizadas em primeira mão. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.